Bom dia, pessoal. Falando aqui direto da Fazenda Brutizal, recebendo a visita aqui de Paulo Garolo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Aparecido, tudo bem? Antes de nada, o Paulo é formado. Eu sou formado em agronomia na Faculdade de Bandeirantes, no estado do Paraná. Na época chamava Fundação Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel. Isso é muito bom, você tá vendo? Então, o Paulo Garolo é que nem eu, anda muito no nosso Brasil. Então, nós vamos trocar umas ideias aqui. Ele é muito conhecido aí no lado de Rio Verde, do Ivan aí, Bruxelas, do pessoal e todas as regiões. Então, a gente, você sabe, me conhece eu bem aí, que a gente anda muito o Brasil aí. Esse ano, peguei um pouco do Paraná, São Paulo. Depois, final de semana, Garolo, eu fui para o Mato Grosso. Fala um pouco aí desse Brasil nosso, o que você está achando esse ano aí das variedades de milho e como está a cigarrinha. Depois eu quero entrar num assunto com você sobre cigarrinha, que a gente está começando a ver muito cigarrinha no Mato Grosso. Perfeito. Então, esse ano, o que a gente pôde observar nas viagens que fiz, eu já rodei 11 estados do Brasil já. Em 5 meses já rodei 11 estados. Isso é muito importante. A cultura do milho, ela até está indo bem, de maneira geral. Só que tem um problema. De repente, nós temos regiões específicas onde ocorreram situações, por exemplo, de corte de chuva. E isso está acontecendo praticamente em todo o Brasil Central. Então o Brasil Central veio muito bem, principalmente nas lavouras que começaram o plantio de safrinha, que a gente chama de lavouras de abertura. As lavouras que já foram plantadas mais ou menos em meados de fevereiro, de 15 de fevereiro para frente, o impacto do corte de chuva já foi muito mais perceptivo e isso vem acarretar realmente uma redução na expectativa da produtividade que se tinha. Na parte centro do Brasil, lá tem muita lavoura irrigada, mas quando a gente olha pelas lavouras normais, existe também um conceito, lá está chovendo melhor, mas a própria condição do frio também acaba impactando no potencial produtivo. Então a interação planta-ambiente é muito forte e no caso do Brasil Centro, principalmente o estado de São Paulo, a gente nota que muitas regiões de São Paulo tiveram impacto do frio. E no sul, aí você já sabe, já é auto-interpretativo, além do problema da cigarrinha, né? Começa aí Mato Grosso do Sul, né, Paulo? A gente começa no Mato Grosso do Sul, o norte do Paraná, perdeu muita lavoura. Então a gente veio, esse ano ele veio por Assis, Ourinhos, o milho estava muito bonito, mas caiu geada. Isso. Aí a gente pega um pouco também sul de Minas, Pouso Alegre ali, tem companheiro da gente que a gente conversa direto, produziu pouco também. Esse está afetado muito a cigarrinha lá, esse ano lá a cigarrinha detonou. Então assim, a pessoa não está muito preparada ainda para trabalhar com a cigarrinha, né, Paulo? Então a gente assim, a gente tem que falar o quê? A gente vai ter que começar a observar mais que nesse ano aqui nas nossas regiões aqui teve muito ataque de percevejo, castanho, teve que replantar a lavoura, então a gente está muito atento. E outra coisa, Paulo, que você anda muito aí, você está vendo nesses milho aí que, por exemplo, está com 35 dias sem chover, nessas terras que está bem com fertilizante, bem mais homogêneo, parece que o milho está segurando melhor. O que você fala isso aí para nós nesse de contexto de solo? Eu diria 2 pontos que são fundamentais nessa observação. O primeiro ponto é a questão nutricional, perfeito. Costuma dizer, o Césio que fala sempre isso, que um milho mais bem nutrido é um milho mais feliz. E isso é real. Então o milho que tem uma nutrição melhor, lógico que ele vai enfrentar melhor a condição restritiva de ambiente. Mas existe um outro problema nisso tudo, que chama-se compactação de solo. Eu vejo a dificuldade na formação em profundidade do sistema radicular. Uma planta de milho, para enfrentar a condição adversa de baixa chuva ou menor intensidade de chuva, mais seco, se ela não tiver sistema radicular profundo e abundante, o resultado vai ser negativo. Com certeza. Então, sistema radicular é a base de uma planta e água é vida. Planta sem água é planta que vai ter dificuldade de sobrevivência. Então, eu diria para você, com muita sinceridade, que o nosso maior problema quando a gente tem essa condição restritiva de chuva,
o nosso maior problema ele fica mais pautado em cima de profundidade e volume de raiz do que efetivamente qualquer outra coisa. Outra coisa que tá de 2 anos para cá, começou aí com 30%, hoje já está quase 60%, são o uso de produtos biológicos, que o agricultor está voltando para esse caminho no suco. Quando a gente fala produto biológico, Paulo, eu sou muito radical, que eu gosto de produto biológico, não misturar com químico, né? Só o produto biológico. E a gente está vendo que isso aí tá levando muitos materiais a enraizar mais, dando mais condições para o seu micro que tem ali no solo, né? O que você hoje está vendo isso aí hoje? Você anda bastante, você falou que anda em 11 estados, já andou em 5 meses. Isso. É bacana, você vê, gente? Eu andei aí 6 estados e já andou 11. Mas é bom, isso é muito bom. A gente, o Paulo, sempre eu falo, a melhor coisa que tem é a gente conhecer o Brasil da gente. Sim. De avião, você conhecer de avião, que é por cima, você vê as lavouras, vê as áreas de PP, vê as montanhas, vê tudo, tirar de cima para baixo, ver o nosso Brasil. Correto. Eu gostaria, assim, todas aquelas pessoas que tivessem a oportunidade de conhecer o Brasil, as culturas. Então a gente sai daqui, vai lá na Bahia outra cultura, vai lá no Sul outra cultura. Isso é muito gratificante, né? E é verdade. A gente tem que interagir com as pessoas de outras regiões. Corretíssimo, corretíssimo. A gente nota, o Brasil é um país muito grande que tem microclimas muito específicos, né? Então, quando você consegue visitar outras regiões, outras áreas do Brasil, você acaba tomando uma visão ainda mais ampla do que acontece realmente com as culturas de maneira geral, porque não é só milho, a gente acaba vendo outras culturas, inclusive culturas típicas da região, como inclusive frutíferas ou coisas desse tipo. Mas aí dentro da perspectiva do milho, né, o que a gente consegue analisar bastante é que o milho vem enfrentando algumas dificuldades e o uso de biológico, isso veio contribuir muito com a agricultura. Eu tô desde 2015, quando a gente voltou a ter surtos iniciais de cigarrinha do milho, a Dalbolus maides, então desde 2015 eu venho trabalhando a posição do biológico. Eu digo para você o seguinte, quando você diz de misturas, o melhor dos mundos seria se a gente não fizesse mistura nunca, de nada com nada. Com certeza. Esse seria, cada produto que eu fosse usar, que eu fizesse uma operação específica. Bom, financeiramente isso impactaria de uma forma quase que inviável. Então, acabou que a mistura se tornou necessária. Legalmente, ainda não é permitido. Legalmente ainda não é permitido, mistura de produtos químicos. Legalmente ainda não é permitido. Mas na prática a gente vê que isso é um uso tradicional para viabilizar a questão econômica e também da própria logística. Seria muito difícil você passar um produto, depois voltar com o implemento para passar outro produto, para depois voltar. Então, enfim, acabou gerando mistura. Misturas podem se tornar extremamente perigosas. Então esse é o primeiro ponto. A parte de biológico. O biológico, ele sempre foi uma alternativa. O grande problema é que no início o biológico entrou como uma opção exclusiva. Isso não era viável. Por quê? Porque quando você pensa numa praga, uma das coisas que você tem é pressa de matar. Quanto mais rápido você elimina aquela praga, menos dano ela causa. E uma das coisas que é pertinente a produtos biológicos é tempo. Produto biológico vai levar um tempo bem maior comparado a um produto químico para realmente processar paralisação e morte da praga. Então, produtos biológicos, eles demoram mais. Por quê? Porque são feitos por organismos vivos que precisam colonizar primeiro, desenvolver para daí causar a paralisação e posteriormente a morte. Então, isso demanda mais tempo. Mas, quando houve o consenso de trabalhar biológico em conjunto ao produto químico, aí a coisa está tomando outro rumo e é exatamente como você falou. Hoje eu diria que praticamente 60% das propriedades agrícolas estão utilizando biológicos, sim. Existe uma marcha ainda muito maior indo para biológicos, ou seja, eu acredito que num espaço curto de tempo, talvez de mais um ano, nós vamos chegar na casa de 90%, 95% de adesão ao uso de produtos biológicos, tanto
nas aplicações foliares, como também, como você mencionou, Via suco. no próprio suco. Isso é importante. O cuidado que o agricultor precisa ter com pragas que vêm pelo solo é muito importante. Você citou percevejo castanho. Percevejo castanho no oeste do Paraná esse ano foi uma praga que ninguém nem sabia identificar o sintoma que estava acontecendo na planta. Aí fui convocado pelo pessoal de lá, expliquei como fazer, porque se não furar buraco de 80 centímetros, 1 metro, você não acha a colônia mais. Furaram, conseguiram encontrar, conseguiram diagnosticar, conseguiram comprovar para o agricultor que o problema era percevejo castanho. Então, biológico nisso vai contribuir bastante. Com certeza. Nematóides, principalmente Pratilencos braquiurus. Nematóide. Nós estamos vendo um incremento de plantas que estão perdendo o sistema radicular, apodrecimento inclusive por fusariose, e muitas vezes está atrelado à quantidade de nematóides que a gente tem no solo, principalmente pratilencos. E pouca gente, inclusive, faz análise para detectar isso. E aí o milho acaba perdendo o colmo bem antes da hora, porque o sistema radicular para de funcionar. E como eu disse, água é vida. Se eu não tenho um bom sistema radicular, eu reduzo, inclusive, a capacidade da planta na captura de água e nutriente. Automaticamente, isso vai impactar de sobremaneira na planta. Começa a ter milho caindo, começa a ter milho que você corta, o colmo, ele só está exaurido. Ah, mas isso aí é cigarrinha. Não, nem sempre. Muitas vezes você vai puxar a planta, ela sai com uma facilidade tão grande do solo. Por quê? Porque não tem mais raiz. A raiz já acabou tudo. E quem detonou essa raiz, a hora que você faz a análise agora, quando for plantar soja, faz a análise do solo, você vai detectar altas populações de nematóides pratilencos. Isso é um problema sério. Nós estamos vendo aqui no Goiás, principalmente porque são terrenos mais planos, solos onde a gente já tem um histórico de presença de pratilencos. Nós estamos vendo muito híbrido de milho aí, ó, morrendo o colmo. Você abre, não tem nem doença, não sabe explicar o que é. Manda fazer análise, vai ver que tem nematóide pratilencos, vai ver que isso aí que destruiu o sistema radicular da planta, e automaticamente volta a dizer: planta sem água é planta sem alimento, é planta sem nutriente, planta não come adubo, planta bebe adubo. Então, planta sem água é planta sem vida. É sem vida, não tem como ela estabelecer no solo. Não tem. Outra coisa também é o percevejo barriga verde, né, Paulo? Perfeito. É outro ponto. Nós estamos vendo, principalmente no Mato Grosso. O Mato Grosso está quase insustentável o manejo do percevejo de barriga verde. Por quê? É uma praga também que tem os seus hábitos. Eu sempre digo, quando eu vou para uma batalha, eu preciso conhecer o inimigo, preciso conhecer o terreno que eu vou guerrear e preciso conhecer as armas, para daí montar uma estratégia. Se eu não conhecer o detalhe de cada uma dessas coisas, eu não consigo montar uma boa estratégia. Com certeza. E percevejo barriga verde, o que está acontecendo? A estratégia precisa ser melhor adequada. Quando que a gente começa a ter populações altas de percevejo barriga verde? É lá na cultura do soja, a partir do R6. No R6 é considerado o momento de maior entrada de populações de percevejo barriga verde na cultura da soja. E aonde ele fica? Ele fica lá no solo. Percevejo barriga verde, no máximo que ele sobe é no terço inferior da planta. Quando sobe, é no terço inferior da planta. Caso contrário, ele está no solo. O que vai fazer chegar produto no solo? É muito difícil. Por quê? Porque o dossel, o volume de folhas na soja, inclusive é alto de baixo para cima. Então tem essa dificuldade. E o que está acontecendo? Por falta